Olá, pessoal. Eu sou Valeuska Oliveira, desbravando novas redes. Eu me preparei para esse momento no último ano, após deixar as quadras, e esse é o meu primeiro projeto. E é claro que eu não vou jogar sozinha. Minha nova companheira de quadra é Margarete Signorelli, que vai se apresentar já já, porque eu preciso dizer que ela é esportista, mas não pratica nada que envolve bola. É claro que com novos desafios, dúvidas, anseios, ansiedades vão surgindo e eu deveria, Margarete, ter feito uma rodada de tapping antes dessa gravação. Então, por favor, se apresente. Eu sou Margarete Signorelli, sou especialista em relacionamento e sexualidade, sou terapeuta na técnica que eu tenho parceria com a Valeuska. Eu trabalho com o EFT. O que é o EFT? É uma técnica de acupuntura sem agulhas que, quando a gente faz assim momentaneamente, a gente trabalha as emoções ou as dores que estão nos acometendo na hora. E quando é mais profundo, com o terapeuta, a gente trabalha coisas mais profundas, como traumas, crenças e muita coisa que pode atrapalhar a sua alta performance. Então, eu vou fazer aqui uma rodadinha com a Valeuska, porque é o primeiro dia, gente, a gente está tensa. Então, eu vou pedir para o Renan mostrar aqui os pontos do EFT, que os nossos gordinhos fofinhos estão em cima da mesa. Lindos! Que são do Quinho Sabiá. Gente, esse menino é um artista, fala sério, a coisa mais fofa. E aqui são os pontos do EFT. São 9 pontos de acupuntura que a gente vai tap. Então, eu vou fazer com a Valeuska, porque nós duas estamos nervosas, ansiosas, que é normal, né? Somos os seres humanos. E você também, na sua alta performance, muitas vezes você vai ficar nervoso, com uma dorzinha, e isso não pode atrapalhar o seu esporte. Né? Bora lá? Bora pro tapping. Então, vamos lá. Eu vou fazer para dor, uma dor pontual. Não, perdão, nós vamos fazer para ansiedade, né? Porque a gente está ansioso, né? Ninguém está com dor aqui. Emoção. Então, emoção. Como é que a gente trabalha a emoção no EFT? 1, qual é a emoção? Fala aí. Ansiedade? Ansiedade, óbvio. 2, aonde que está no teu corpo? Ai, deve estar no peito. No peito, é. Ansiedade geralmente é no peito, né? Ansiedade, angústia, tristeza. Barriga é medo. Ninguém está com medo aqui, né? Ninguém morde. 3, aonde... Não, então, por quê? Aí a gente vai falar porque é por causa do nossa estreia, Por causa né? da nossa estreia hoje, Gente, né? a gente está estreando, né? Não é qualquer um. E 4, de 0 a 10, quanto é que tá? 0 nada, 10 muito. Ai, 6, vai. 6? Ah, eu achei que você ia falar 45. Não, Tá bom. Bora lá. Então, me segue, tá? Então, olha, gente, aqui estão os pontos. Não sei se dá para vocês verem direito, mas no nosso e-book, que depois eu vou explicar onde é que você vai baixar, você vai conseguir entender um pouco mais do que eu estou falando, o que é técnica de acupuntura sem agulhas. Mas no nosso e-book você vai ver melhor esse mocinho aqui. Quais são os pontos? Valeuska? Ponto do karatê, onde a gente vai falar a frase do EFT, tá? Então, apesar de, repete comigo. Apesar de... Eu tô super ansiosa. Você tá super ansiosa. Com a minha estreia. Com a minha estreia. No Olympic Mind. No Olympic Mind. Eu me amo, me aceito e me respeito. Eu me amo, me aceito e me respeito. Profundamente e completamente. Profundamente e completamente. Você vai focar no seu peito, tá? Tá. Então, topo da cabeça. Ai, essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa ansiedade no meu peito. Essa ansiedade no meu peito. Entre as duas sobrancelhas. Essa ansiedade no meu peito. Essa ansiedade no meu peito. Por causa que a gente está estreando hoje. Pela estreia de hoje. E que vai ser um super sucesso. E que já é um sucesso. Do lado dos olhos, essa ansiedade no meu peito. Essa ansiedade no meu peito. Que não vai me atrapalhar. Que não vai me atrapalhar. Abaixo dos olhos, essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa ansiedade no meu essa peito. Essa ansiedade no meu peito. Entre nariz e boca, essa ansiedade. Essa ansiedade. Que atrapalha sempre. Que atrapalha sempre. Mas hoje não vai. Mas hoje não vai. Entre boca e queixo, essa ansiedade no meu peito. Essa ansiedade no Bem meu no cortinho aqui. Essa ansiedade no meu peito. Essa ansiedade Nossa, no meu já peito. baixou muito. Não baixou a sua? Já tô mais tranquila. Abaixo das clavículas, essa ansiedade no meu peito. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa ansiedade no E abaixo dos braços, essa ansiedade no meu peito. Essa ansiedade no meu peito. Que sempre me atrapalha. Que sempre me atrapalha. Respire fundo pelo nariz. E solte pela boca. Pronto, nós estamos completamente zen. Já estamos prontas para esse novo desafio. Exato. Valeuska, eu tenho um monte de pergunta para te fazer, porque, na verdade, tem um monte de curiosidade que eu sempre tive. Mas vamos contar como é que a gente se conheceu? Vamos, conta você primeiro, porque eu acho que sua memória está melhor que a minha.
foi muito engraçado. A gente foi num evento, quer dizer, melhor, eu fui num evento que tinham muitas mulheres. E aí eu comecei a olhar no nível normal assim, das pessoas, né? E eu olhava e falava, nossa, tipo, tem um monte de mulher sentada. Aí, de repente, eu resolvi olhar para cima. Eu falei, gente, quanta gente bonita! E eu virei assim de costas. Você não lembra desse momento? Não lembro. Que eu olhei e falei, gente, quanta gente bonita estava passando você lá no teto, provavelmente. Não, mas você olhou para mim. Você olhou lá para baixo e falou que essa louca, né? Que tá falando que quanta gente bonita. Não. E depois a Letícia veio e nos apresentou. Exato. Como eu não tenho vergonha de nada, eu já falei assim, Valeuska D'Oliveira, você não está entendendo o que o EFT é nos esportes, eu preciso conversar com você. Diferentemente do que normalmente seria, você ia falar, legal, tá. Não, você me deu uma super atenção. Você não lembra de nada disso, eu tenho certeza. Não, eu lembro de quando você me abordou, eu lembro perfeitamente. Você falou da técnica e eu fiquei surpresa de eu não conhecer a técnica, de não ter tido contato com isso. E eu tinha acabado de parar de jogar. Isso foi no ano passado. Foi maio. Maio do ano passado. Eu tinha deixado as quadras dias após a gente, né, se encontrou nesse evento. E eu lembro, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu acho que você pegou meu contato, me mandou alguns vídeos sobre a técnica. Vídeos. E eu fiquei super surpresa. E eu falei, gente, a gente precisa falar um pouco disso para os atletas. A gente gravou alguns vídeos para o Instagram. Não, e você começou a falar de onde que você ia me levar. Não, preciso te levar. Gente, ela foi muito legal comigo, tô falando sério. E foi mesmo. E aí eu falei, nossa, já liguei pro Daniel, né? Já liguei, Daniel, você não sabe quem eu encontrei, a Valeuska, e ela adorou. Porque eu já tinha esse projeto há muitos anos. Só que o que aconteceu? Eu fui para um técnico de futebol, ele adorou a ideia, só que ele foi mandado embora. E aí, do São Paulo, ele foi mandado embora. E aí acabou, né? Aí eu tentei de novo, mas como tem muita coisa que eu tá envolvido com o EFT, esqueci de falar do nosso convidado especial de hoje. Gente, nós teremos muitos convidados especiais, porque nós falaremos de alta performance, técnicos, jogadoras e profissionais da área do esporte. Mas hoje estamos nós duas e temos uma convidada especial. Essa convidada vai estar sempre com a gente. Sempre, sempre, sempre. Mas hoje ela está aqui, que ela é super especial, que eu fico... A Valeuska não fica, mas eu fico muito nervosa em tocar nela, né? Ela vai estar presente. Se não, eu já fico nervosa, porque sabe o que é, gente? Não é qualquer um que tem a possibilidade de tocar a mão numa medalha olímpica, entendeu? Eu continuo nervosa de pegar nela, mas ela vai estar aqui sempre com a gente e vai receber todos os convidados junto com a gente, que vão ser convidados muito especiais, que já confirmaram, né? Não vamos contar, né? Não, depois a gente conta sobre isso. Mas sabe, deixa eu abordar esse papo de novo, voltar um pouquinho, porque quando você me falou do EFT, e eu não ter tido contato com isso enquanto eu jogava, e eu sempre procurei muitas coisas fora da quadra para me auxiliar dentro da quadra. Então, não era só fisioterapia, parte física, parte técnica. Eu sempre fui muito preocupada com o que poderia me auxiliar fora, na saúde mental, que a gente vai falar muito disso aqui também. E eu busquei muitas coisas. O Pilates fez parte da minha vida durante muito tempo. A gente fez uma receita quando a gente descobriu que o meu joelho tinha condromalácia, grau 4, que eu tinha realmente que me cuidar. Então, eu fui para a piscina, eu nadava com pé de pato. A gente tem vários objetos aqui hoje de vários esportes diferentes que estarão presentes com a gente. Mas buscar alternativas para o alto rendimento é fundamental para todo atleta. Então, eu fui uma pessoa que sempre buscou. E aí, quando você me trouxe o EFT, eu falei, mas isso não fez parte da minha vida. Por quê? Então, por que não trazer isso hoje para as pessoas, né? A gente tá num podcast de alta performance. Eu acho que não existe hoje um podcast que vai trazer tanta informação
para atletas profissionais, amadores, para sedentários, porque a gente quer falar de movimento também, a gente vai trazer Exato. pessoas importantes para a gente falar de movimento. Então, não ter conhecido o EFT antes me frustrou um pouco, mas é óbvio que eu tinha minha receita de sucesso e eu acho que ela deu certo. Então, a sua receita de sucesso, antigamente era uma coisa individual, né? Sempre foi individual. E o que eu quero trazer com o EFT, o que a gente quer trazer com o Olympic Mind, é mostrar que o EFT, ele pode ser individual. A gente podia até mostrar na tela, né, Renan? Alguns atletas que já estão usando no mundo, né? No mundo, mais de 20 milhões de pessoas fazem o EFT. E não é uma técnica assim, que da onde surgiu, porque se pensar, né, a acupuntura sem agulhas, nós temos aí, o Bralon Taplin, que ele faz o EFT, ele fez EFT na Olimpíada de 2016. Ele é velocista e ganhou. Nós temos também o menino do Oregon, do clube lá, do time do Oregon, que eles venceram. Por quê? Porque o coach falou para ele, olha ele aqui fazendo, ele é o capitão do time, você tem que fazer EFT. E ele falou assim, eu sou muito cético. Bom, né? É homem, né? E é esportista. Sim. Eu sou muito cético, mas ele falou e eu resolvi fazer. E quando eu resolvi fazer, eu pitch, né? Eu não sei como fala não é, como é que chama? Qual o nome desse esporte, gente? Beisebol. No beisebol. Ele falou que ele pitch muito melhor. E ganharam o campeonato. Quer dizer, então, é uma questão de aceitação. E você vê, eu senti plenamente que a minha ansiedade foi pro pé. Então, é isso. As pessoas têm que praticar, têm que entender o que é o EFT. Nós vamos trazer muito isso aqui. Para ter pessoas como você, que são de alta performance, e que, como ser humano, você deve ter tido muitos eventos e muitas situações que você ficou ansiosa, mas também para pessoas como eu, que o esporte está presente na minha vida todos os dias, que o Daniel, achei muito bonitinho ele falar, a Margarete de manhã eu não posso falar com ela porque ela vai treinar. Mas então, você sabe que depois que eu parei de jogar, eu deixo minha manhã para me dedicar à minha yoga, à minha parte física, independente de que movimento eu esteja fazendo. A minha, lógico que quando se eu preciso fazer uma reunião de manhã, ok. Mas a minha manhã é para essa minha saúde mental e minha saúde física também. Muda tudo no teu dia, não muda? A gente começa o dia diferente, respirando, prestando atenção. Então, isso é muito importante. Essa parte da saúde física e mental, ela é muito importante, inclusive na alta performance. Então, me fala, você já acabou de falar de um hábito. Porque a pergunta é a seguinte: você faz muito tempo que parou, muito pouco tempo que parou. Se você não criasse, ou está criando ainda, né? Porque faz pouquíssimo tempo, 1 ano, né? 1 ano que acabou de fazer. Se você não criasse esse hábito de toda manhã, você ia perder. Talvez, né? Porque tem muitos esportistas que acabam, né, tirando o esporte da vida, não sei porquê, cada um tem o seu motivo, mas você criou esse hábito. Esse hábito leva a quê? Mas eu acho que eu fiz isso por 30 anos, então dificilmente, e eu sempre fui muito preocupada com essa parte da disciplina, porque eu acho que primeiro vem a disciplina se torna um hábito. Entender como eu preciso me dedicar na alta performance, entender como eu tenho que me alimentar, qual é o meu tempo de repouso, o que eu preciso fazer na recuperação desse treinamento. Tudo isso é um entendimento. Então, quando você entende isso para alcançar seus objetivos que são grandes, você cria um hábito, porque essa rotina cria um hábito. E desse hábito, repetidamente, cria uma consistência. E é claro que depois que eu parei de jogar, eu criei uma rotina, claro, que muito mais leve do que o alto rendimento, não tem a pressão, mas a rotina, ela segue comigo. Eu gosto de ter uma rotina que seja mais leve, que eu não tenha tantos horários, que eu possa hoje organizar os meus horários e dizer sim ou não para as coisas, porque eu nunca tive a opção de dizer não para as coisas.
Então, esse hábito e essa consistência, ele é determinante para você alcançar, eu acho que qualquer tipo de objetivo que você tenha no mundo corporativo, que a gente acho que a gente vai falar muito. Eu acho que os ensinamentos que o esporte traz, eles são usados na vida em qualquer profissão. Isso tem uma ligação. Então, isso me acompanha e vai me acompanhar para o resto da vida. E o que você acha que... Porque você está me dizendo coisas que você criou e que não é que você aprendeu porque foi autodidata. Mas quando você tinha as coisas que te atrapalhavam, quem é que te orientava? Você vai perguntar para o coach? Ou como é isso? Eu acho que o meu autodidata foi observar. Eu tive grandes referências no início da minha carreira. Então, eu acho que eu fui muito inteligente e muito nova em observar como elas se comportavam. A geração de 96 me ensinou tudo. Bernardinho, naquela época, eu com 16 anos, ele me ensinou muito, mas eu soube observar e eu acho que captar as coisas boas de cada jogadora e trazer para formar quem será a Valeuska Oliveira. Né? E isso foi muito importante. Mas eu queria saber agora de você como o EFT pode ajudar as pessoas, os atletas amadores e as pessoas que estão em casa, nesse desenvolvimento do hábito. Porque a gente se auto-sabota a todo momento. Então, como que o EFT pode manter essa rotina presente? Como que a gente vai ter vontade realmente de continuar tendo essa rotina com a ajuda do EFT? Com a ajuda do EFT. Então, porque o EFT, a gente sempre... Imagina uma barreira, tá? Então, barreira você sabe, né? Sim, então, bloqueios. Um bloqueio, bloqueio, Ótimo. Legal. Então, tem um bloqueio. O EFT trabalha no bloqueio. Então, eu penso assim, ai, que preguiça de treinar. Qual é o bloqueio? A preguiça. Então, é aí que você vai trabalhar o EFT. A gente sempre trabalha o negativo. Então, quando você tira o bloqueio, o que sobra? Aquilo que você quer fazer. Né? Então, eu estou ansiosa porque eu vou jogar. Então, o seu bloqueio é a ansiedade. A gente trabalhou a ansiedade aqui. Então, o EFT fala sobre o negativo sempre. Sempre. Ele derruba o negativo para o positivo acontecer. Não é que você derruba o negativo e você fala assim, não vou treinar nunca mais na vida. Não, o seu objetivo é treinar, mas hoje eu estou com preguiça. Ou hoje eu estou com uma dor nas costas, porque eu treinei ontem e acho que não vou conseguir treinar hoje. E eu estou falando treinar, não é alta performance. Estou falando eu quero correr hoje, porque antes de ontem eu corri. Hoje eu quero correr. Mas, nossa, está com dor nas costas. Você faz o EFT para dor. Então, é tudo muito simples e que você pode trabalhar em você mesmo. Agora, se você tem um trauma, né? Vamos dizer, você competiu e, de repente, teve um trauma, aconteceu alguma coisa que realmente você fala, puxa, cada vez que eu entro na quadra... Eu posso falar um pouco de fisiologia e de energia, que eu acho que vai ajudar as pessoas... E depois a gente pode trazer um assunto aí que aconteceu recente do Vini Júnior. Vai. Fisiologia. Então, vamos falar primeiro de energia. O que acontece? O EFT, ele trabalha dentro dos seus meridianos. Então, cada coisa errada que acontece dá um nó no seu meridiano. Tá? Então, estou com dor. Bum, tem um nó no seu meridiano. Você não está vendo, você não sabe, mas tem, acredite. E um trauma. Se teve um trauma, deu um nozão no seu meridiano. E fisiologicamente, o que aconteceu? Você acionou o seu sistema límbico do cérebro, que tem 2 amígdalas pequenininhas no cérebro. Jorrou cortisol e adrenalina no teu corpo. Cada vez que você vai entrar na quadra, você faz... você não sabe, mas está jorrando cortisol e adrenalina no seu corpo. Então, se aquilo é um bloqueio para você, você tem que procurar um terapeuta em EFT ou algumas coisas que a gente vai fazer juntas e que vai ajudar muito. Você trabalha aquele evento específico traumático. Então, o que não vai mais acontecer? Não vai mais jorrar cortisol e adrenalina. Você vai entrar na quadra e falar, gente, o que aconteceu? Eu não estou sentindo mais isso. Porque, infelizmente, eu gosto de dar o exemplo do cachorro e do gato. Se o gato está correndo atrás do cachorro, os dois estão com cortisol e adrenalina. O gato foi para um lado, o cachorro foi para o outro, baixou.
Nós, seres humanos, não somos assim. Se a gente pensa, ai, aquele jogo, ou aquela competição que aconteceu e que eu não fui bem, eu jorro adrenalina. Ou se eu e cortisol. Ou se eu estou pensando da competição que vai acontecer. Então, o ser humano, o ruim é que a gente sofre no presente pelo passado e pelo futuro. Sim, claro. E nós atletas, a gente vive uma montanha russa de emoções, porque você perde num dia e no outro dia a gente tem que estar preparado para jogar um novo jogo. E aí trazer essas emoções do jogo anterior é muito complicado. Então, é claro que o EFT a gente já viu que é auto-aplicável. Super simples. Por que a gente não pode fazer isso logo após o jogo? Ou antes de entrar no próximo jogo, para não trazer as emoções. Tem situações muito difíceis. Porque imagine você errar a última bola do jogo anterior e ter que entrar no próximo jogo. O Vini Júnior sofreu um ato racista dentro do campo. Como que ele vai se comportar na próxima partida? Ele vai entrar no campo já pensando que as pessoas vão vaiá-lo ou vão gritar qualquer outro tipo de nome? Como ele está se preparando para a nova apresentação? Como que ele dormiu aquela noite? Então, são vários questionamentos que o atleta traz com ele e ele depende muito do que aconteceu no jogo anterior. As emoções surgem rapidamente e a gente tem que bloquear isso para se apresentar no próximo jogo. E aí eu vejo o EFT como uma arma, uma ferramenta muito rápida, direta e eficaz e poderosa para que você não... É óbvio que você disse, se tem um trauma maior do que de um episódio que aconteceu... 24-19 de Atenas foi uma situação que eu acho que algumas atletas até hoje não conseguem falar sobre isso. Você me falou isso. E provavelmente devem ter virado traumas. Sim. E aí o trauma não é tratado com tapping, certo? Não, o tapping é a ferramenta que a gente usa para trabalhar o EFT. O EFT, a gente fala EFT, a gente vai falar EFT aqui o tempo inteiro, mas, na verdade, o tapping é o rapidinho que você faz. A gente chama de tapping, porque é auto-aplicável e é pontual. E o EFT é quando a gente usa o tapping para trabalhar mais profundamente questões mais profundas. Então, o Vini, porque ele não só tem que superar, entrar na quadra, né, no campo, como ele tem que ter uma performance boa. Exato. E nós estamos falando que fisiologicamente o corpo dele está jorrando cortisol e adrenalina. A adrenalina, tudo bem, vai ajudar ele a correr, mas o cortisol, não, porque ele vai ficar com os pensamentos negativos. Nossa, quanta coisa ruim que eu estou ouvindo. Não, isso vem de um fator externo, né? Ele se prepara para jogar. Isso é um fator externo. E nós temos isso, porque a gente lida com a torcida diariamente, né, durante os jogos. Exato. Agora, me fala uma coisa, porque eu tenho um monte de coisa para perguntar aqui que me deram. Isso aqui é 1 semana e meia que nós vamos demorar, mas está tudo bem, a gente vai conseguir. O que você diria para as próximas jogadoras, as próximas gerações, de lição que você aprendeu e que você pudesse dar um toque para elas? Eu acho que eu consegui ver minha carreira de fora, por outro ângulo. Nesse último ano, na verdade. E eu sempre acreditei muito no processo. A gente está falando de uma técnica integrativa. Quantas coisas surgiram nesses últimos 30 anos que a gente não tinha acesso quando eu comecei a jogar? Então, essas ferramentas são muito importantes para a gente acessar. Elas ajudam muito, eu acho que até prolongar, para a gente ter longevidade no esporte. O alto rendimento não vai mudar, ele é pressão, ele é cobrança de resultados, de todos os lados. Tem a minha cobrança pessoal, a cobrança da equipe, a cobrança do técnico, a cobrança do patrocinador. Então, como lidar com tantas situações adversas? Tem a torcida também, que a gente acabou de falar do Vini Júnior. Então, tem fatores externos também. Nós temos, sim, que procurar essas novas técnicas, porque elas são muito importantes, são eficazes. E elas me auxiliaram muito. Não o EFT, porque eu não conhecia, mas outras tantas técnicas me auxiliaram muito. A yoga, a meditação.
a prestar atenção na respiração era muito importante para mim. Parecia que eu esvaziava o corpo para receber novas informações. Isso a vida inteira, durante esses 30 anos, isso foi muito importante para mim. Então, prestar atenção nesse processo de como você está construindo a sua carreira no dia a dia. Isso é a coisa mais importante. A nossa convidada está aqui, mas essa convidada me lembra simplesmente de um processo absurdo de 4 anos de um ciclo olímpico que a gente sofreu pra caramba, a gente caiu, levantou, mas eu acho que essa mente forte que vai se criando com a maturidade também, que a gente vai se percebendo, é um autoconhecimento, ela é muito importante para esse resultado final. Então, eu acho que os atletas hoje têm que ir em busca dessas ferramentas e saber entender aonde eles querem chegar e o que eles precisam fazer para chegar à nossa convidada. Exato. E sabe uma coisa que eu estava pensando? O EFT ele é usado de várias formas, nas escolas, tudo. Então, você imagina um adolescente fazendo tapping. Ele fica meio envergonhado de fazer perto dos alunos. Mas está sendo aplicado em vários lugares do mundo, várias escolas, acho que nos 13 países. E eles estão percebendo que as crianças e adolescentes estão fazendo sozinhos. Você viu o atleta fazendo sozinho. Então, eu acho que é uma coisa que, poxa, eu me sinto tão bem. Então, estou um pouco me lixando com quem está vendo, o que está vendo, porque eu vejo que nas Olimpíadas, né, a gente fala muito de Olimpíada, mas é onde que você tem a possibilidade de olhar como é que o atleta está se preparando para aquele momento que está o mundo inteiro vendo ele. Então, fazer um tapping ali é mostrar para o outro, olha, eu tô me preparando. Lógico, ninguém vai conseguir meditar, mas tem alguns que ficam quietos, tem alguns que se estapeiam, né? Sim, que se torna... isso é o que me traz, né? Me deixa mais equilibrado. Rotina, assim. Então, é isso que eu acho que é legal, poder trazer e poder fazer, porque está aqui, gente, é muito fácil, é muito simples, e você consegue controlar o seu corpo, porque vão ter várias coisas, vai ter a frustração, vai ter o medo, e ali, ó, você vai fazer uma sacada, né? Dá uma sacada, né? Como é que fala? Sacar. Sacar. Você vai sacar. Até o final dessas gravações, ela saberá muito mais coisas. Eu vou aprender muito, principalmente porque depois eu vou contar como é que eu lido com a bola e por que não dá certo. Meu Deus. Mas aqui, ó, eu também queria falar das perdas e fracassos. Você se arrojou alguma técnica para lidar com isso? É muito difícil, porque quando eu me lembro de 2004, nós perdemos a medalha de prata inédita. O Brasil nunca tinha disputado uma final olímpica. E nós perdemos essa final no 24/19. Acho que todo mundo lembra desse momento. Ele realmente marcou. Imagine que ele marcou a vida das pessoas que estavam assistindo, porque as pessoas comentam isso na rua até hoje. Então, imagine você o quanto ele marcou quem vivenciou realmente tudo isso. E nós não nos recuperamos para jogar o terceiro e quarto. Hoje eu teria mais uma medalha de bronze. Já tenho a de Sydney de 2000. Ela está tão longe, né? Eu não acho justo. Nossa outra amiguinha de 2000. Mas tudo bem. Que vai estar sempre aqui convidada. Vai estar sempre aqui com a gente também. Mas aquela equipe era muito madura. E ela não conseguiu se recuperar para jogar o terceiro e quarto, que seria uma medalha de bronze, mais uma medalha de bronze e mais um pódio para a seleção brasileira. Então, e essas alternativas, como o EFT, poderiam estar presentes naquele momento. É isso que eu ia te perguntar. Quando você fala a gente não conseguiu se recuperar, é fisicamente, mas é mais o estresse. Não, é completamente mentalmente. E engraçado que nós somos 12 jogadoras, mais uma comissão técnica de quase 7 ou 8 componentes, e a coisa foi tão geral que não tinha uma ou duas ou três pessoas ou 5 para tentar recuperar o restante. Nossa. Foi uma contaminação geral. E a gente não tinha uma pessoa da saúde mental com a gente, com nenhuma técnica. Não dá para acreditar, porque me dá... A gente fala em inglês ribidibes, que dá cosquinha na barriga, porque eu já ia entrar naquele
vestiário, ia falar, gente, para tudo, todo mundo olha aqui para mim, Sim. qual que é a emoção? Frustrada, a gente trabalha também muito com metáfora. Então, o mundo está na minha cabeça e você pode trabalhar com isso. Exatamente legal. fazendo o EFT, falando a metáfora. Apesar do mundo estar em cima da minha cabeça, eu me amo, me aceito, me respeito. Porque esse é o ponto da aceitação, você aceitar aquilo. Legal. Você aceita e depois você bate nos outros 8 pontos. Então, me dá uma vontade, porque é como quando eu estou na academia, alguém fala, nossa, eu estou com dor. Outro dia um cara caiu, ele, nossa, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo. Eu falei, para, vamos num cantinho. Ele olhou, quê? Exatamente. Com você Vamos agora. no cantinho. Agora aqui eu tô falando que eu tô com dor. Eu falei, não, vamos ali no cantinho. E aí fomos. E aí ele falou, e principalmente eu gosto de fazer em homem, eu gosto de fazer na dor. Porque quando você fala emoção, a pessoa. E homem não gosta de sentir dor, né? Não gosta Então, de sentir qualquer dor. coisa oferecida, eles estão lá. Tá certo. certo? E, porque você perguntar para um homem o que você está sentindo, ele fica assim. Se não é dor, Ele não sabe. não sabe emoção. Meu Deus. Então, ele estava com muita dor nas costas. Quando passou, tem aquele efeito que você faz assim, o cérebro Você demora fez uma rodada mais. de tapping com uma ele. rodada. Fiz duas. Fiz uma e ele ficou assim, nossa, que estranho. Nossa, que estranho, porque estava melhor, porque né? estava melhor. Estranho. E é muito rápido, porque o cérebro ainda está na dor. Né? E aí você faz alguma coisa que é muito rápido. E aí eu tenho uma explicação física. Eu tenho mais de 1.800 alunos. Uma das minhas alunas, que eu estava conversando com ela é física. Ela falou, Margarete, eu sou física. Eu falei, uau, eu nunca conversei com uma física. Ela falou, e eu tenho doutorado em física quântica. Eu, uau, eu nunca conversei com uma pessoa que fizesse doutora em física quântica. Ela falou, EFT, ele não funciona na velocidade da luz e nem do som, porque ele é quântico. Aí eu fiquei assim, ó, hã? E é exatamente isso. É rápido porque ele é quântico. Então, a partir daquele dia, eu falei, pode deixar que eu vou usar tudo isso que você me falou, porque você é minha aluna e você é física, com doutorado em física quântica. Então, dá para entender. Então, quando a pessoa fica assim, é muito rápido. Você trabalhar um trauma, e infelizmente eu tenho que falar esse nome, trabalhar um estupro, em que a pessoa começa a sessão sem conseguir, como você falou das meninas, não conseguem falar. Exato. Exatamente. E quando termina, a pessoa fala, nossa, parece que eu estou contando a história da minha vizinha ou de alguém que aconteceu, mas eu consigo lembrar do evento, mas eu não sofro com o evento. Gente, então eu queria estar dentro desse vestiário fazendo EFT com vocês. Nós com certeza queríamos, porque a gente deixa uma medalha de bronze super importante ir embora, se perder, por causa de momentos. De um momento. De um momento, na verdade, que gerou emoções e dores também. Em todas as jogadoras. E assim, tinham jogadoras muito experientes lá. Era a minha segunda Olimpíada. Eu já não era a minha primeira, não era a nova mais do time, mas tinham jogadoras muito mais experientes do que eu lá, que poderiam ter acesso a alguma... poderiam ter tentado... né? Acho que administrar um pouco. 2004. 2003 foi a primeira prova científica do que o EFT funciona. Hoje, dentro do PubMed, que é a maior plataforma de comprovações científicas, tem 1.130, Daniel, acho que 1.130 trabalhos publicados de aumento de ondas alfa no cérebro, diminuição de ondas beta. Quem não sabe, ondas beta são as ondas do estresse, áreas do cérebro que não são irrigadas, diminuição, desculpa, do sistema límbico, que é o fight or flight, que é atacar ou fugir, que é tudo que estressa a gente. E mais um monte de comprovações científicas. Então, já tinha tido... diminuição do cortisol em 1 hora de 24,39%. Fala sério. Não, é muita coisa. E a gente teve o quê? 24 horas, 48 horas para então, mas foi um desequilíbrio físico e mental. Não, físico não, mental. Mental, porque físico vocês estavam preparados. Com certeza se materializou em algumas dores físicas, né? Porque eu sempre tive muita dor no trapézio. Quando eu tô tensa e alguma coisa... É o meu trapézio que reage, é impressionante. E eu acho que cada jogadora sabe aonde pega essa dor do emocional, porque não é uma dor física, né? Ela se transforma assim, né? Não, exatamente, porque a dor, quando ela é muito forte, emocional, o corpo faz assim, opa, para onde eu vou jogar?
No entanto, que tem pessoas que sofreram abuso, estupro e que têm uma dor crônica. Você trabalha a dor crônica, ela diminui um pouco, mas aí a pessoa lembra ou fala. Quando você trabalha o evento, a dor vai embora. Entendeu? Porque o corpo... Eu digo que ele é mágico, ele é sábio, mas nessa hora ele não é tão legal com a gente. Ah, porque em algum momento alguma coisa vai pagar, né? vai pagar. E ele fala, vou mandar para alguma coisa. Então ele manda com dor, dor nas costas, dor em alguns lugares. E numa emoção tão forte que vocês tiveram ali, numa decepção tão forte, porque eu acho que num time você se sente um pouquinho culpada de tudo, né? Como é que é isso? Eu não sei, eu acho que a gente consegue dividir um pouco. Nos últimos anos que eu fui capitã dos times, mas eu aprendi, eu acho que com a maturidade, não me culpar pelo jogo coletivo. Né? Porque eu falei, eu acho que a gente estava conversando esses dias, eu posso estar muito bem fisicamente, mentalmente, mas eu dependo de outras jogadoras. Para que tudo corra bem, para que a gente consiga uma medalha. Então, para hoje a gente alcançar uma medalha de ouro numa competição de alto nível, tudo tem que estar muito bem planejado, preparado. E a gente tem que saber lidar também com as situações externas que nós somos seres humanos. Isso acontece. Quando um pai de uma atleta morre, como ela descobre que um irmão está com alguma doença grave, ou qualquer outra... Você briga com seu marido em casa, e aí você tem que se preparar para o jogo. 30 anos é muito tempo. Quantos anos você ficou como a chefona lá e tendo que Chefona a capitã? é a capitã. Não, chefona não, pelo amor de Deus. Não, porque então Mas como a capitã líder, é chefona. eu acho, como líder. Não, Mas você tem que dar bronca de vez em mas quando. chefona, não. Eu acho que não, porque você tem que... Primeiro, para ser líder, você tem que saber ouvir. E eu acho que filtrar tudo que está sendo falado. Porque eu sou uma porta-voz também. Eu sou a ponte entre a equipe e o técnico. E essa porta-voz, ela tem que realmente respirar, entender o que está sendo falado e levar ou não para o técnico, porque tem coisas desnecessárias. Eu brincava muito com as meninas que eu tinha algumas fichas por temporada. Então, quando eu achava alguma coisa desnecessária, eu falava, não, eu não vou queimar minha ficha dessa vez. Deixa para um evento mais importante e que a gente tenha que intervir com o técnico em um outro momento que eu acho que esteja mais crítico. Porque isso vai acontecendo durante a competição. Quando uma atleta briga com o técnico, eu preciso analisar o que aconteceu e como eu tenho que conversar com essa atleta. Eu tenho que falar a verdade para ela. Eu preciso falar a verdade para o técnico. Você foi muito grosseiro dessa vez. Você tem que pedir desculpa. E você está testando o técnico e você não está conseguindo fazer o que ele está te dizendo. Então, é uma responsabilidade muito grande isso. E quando você perde o jogo, o patrocinador vem dentro da quadra e fala para vocês não poderiam ter perdido esse jogo. Fala sério. E como você tem que levar isso para a equipe? Tem hora que você tem que ser mais Ele fala para você, ríspida. ele fala para o time inteiro? Ele fala. Muitas vezes eu sou chamada na sala e tenho que dar conta de todas essas emoções, Margarete. Esse é o grande problema. Eu tinha que lidar com as minhas emoções pessoais e tinha que lidar, sim, com emoções de todo o grupo. Porque, na maioria das vezes, eu posso falar com você 15 minutos antes do treino para a gente resolver alguma situaçãozinha que eu vi? É isso mesmo? Vamos chamar o técnico junto para a gente resolver isso? Então, não eram só as minhas emoções. Era uma administração total. Era uma administração de empresa. Então, a minha pergunta que de curiosidade é assim, que você já me respondeu, será que tem um peso para ser a capitã do time? É muito mais pesado, porque você tem que ter a sua performance, você tem que administrar tudo, mas peso mesmo, né? Porque você está ali dentro e você, dentro do time, desculpa a ignorância, mas a capitã delega como vai ser os números que vocês
mostram lá? Não. Estudo é estudado pelo técnico. Tem uma comissão técnica que faz o estudo do jogo adversário e a gente já tem esses números, a gente vê os vídeos antes, a gente se prepara para jogar contra o adversário. Diferente que Cuba, lembra de Cuba? Eu não sei se você lembra disso. A Margareth não é tão ligada assim ao voleibol, mas vai começar. Agora já comecei, A gente né? tinha uma rivalidade muito grande com Cuba em 96. E houve até uma briga, não briga física, mas briga de... Eu lembro disso, de xingar na rede. Exato. Na E rede, essa na cara. briga também, como Atenas 24-19, é falado até hoje. E Cuba, sim, Cuba se preparava para jogar contra o Brasil dessa maneira. Então, era incrível que a gente tinha que se preparar tecnicamente e taticamente para jogar contra Cuba e tinha que preparar o lado mental para não aceitar aquela provocação delas. Porque o Brasil já perdeu alguns jogos Não. pelas provocações. Eu já ia estar com o EFT. Falou o que você quiser. Exatamente. Que eu não vou nem ligar. Exatamente. Não, mas elas iam copiar o EFT, chatas. E como que vocês ultrapassavam? Você como capitã, você chegava para as meninas, não liga, não ouve, não... O que você falava? Não, naquela época eu não era capitã ainda. Eu entrei na seleção em 97 e eu senti que havia uma atmosfera nos jogos contra Cuba e quando a gente se encontrava no hotel também, era uma coisa... era tão forte que isso foi levado para fora das quadras. A gente não se cumprimentava fora da quadra. Isso não existe mais hoje, né? Depois, eu acho que quando a gente tem uma virada de chave, em 99, quando a gente ganha o Pan-Americano contra Cuba, numa final, a gente vira um jogo também que é muito lembrado e a gente ganha de Cuba por 3-2. Cuba já estava sambando e comemorando no banco de reservas a vitória. E aí a gente viu aquilo. Aquilo também, para a gente, acho que foi um combustível. Nós não vamos perder desse jeito. Então, e aí a gente vira o jogo e ganha de Cuba. E eu acho que aquela mentalidade começa a se transformar depois daquele momento da vitória. Cuba passa a respeitar muito mais o Brasil. Eu acho que já respeitava, né? Porque usava de outros artifícios para vencer o jogo. Lógico. Mas eu acho que de 99 para frente a gente até tem amizade com Cuba. Depois de toda essa história que a gente leva até hoje. As pessoas gostam de comentar. Mas então, quando porque raiva é uma das emoções que a gente pensa muito para trabalhar no EFT. Por quê? Porque raiva é uma emoção que ela pode ser usada a seu favor. Se ela for contra, se for ódio, a gente tem que trabalhar com certeza. Mas se for raiva, por que é que você está com raiva? Porque o cara falou mal comigo, foi grosseiro comigo. Vai lá, pega a sua raiva e... Porque a raiva eu falo que é um paviozinho de fogo no bumbum da gente para a gente andar. E aí falar com a pessoa, olha, eu não gosto que você fale assim comigo. Que momento que a raiva muda para vocês, né, da ansiedade e fala, não, agora eu vou ganhar? Já aconteceu muito isso? Não, nesse momento de 99. Com certeza. Foi um momento que... Tem uma cena que foi gravada, o Bernardinho pede tempo. A Virna fala isso no meu documentário. A gente se olhou e a Virna disse, vamos, porque olha lá o telão. E aí mostrou a cena do telão, elas sambando, comemorando. Tinha um batuque, claro, da torcida, e ela sambando. Chacunóis. Né? Uma dança brasileira, ela sambando. E aí a gente olhou para aquilo e dali a gente começou a transformar o jogo. Foi impressionante. Usar as emoções também a favor como combustível é muito importante. Mas eu acho que a maturidade também traz isso. É verdade. Mas olha aqui, segredo para superar, já perguntei. Saúde mental, vamos falar de saúde mental. Em todos esses anos, o que você realmente, você falou de um monte de ferramenta que você pegou, mas qual é aquela que você falava, não, vai trazer saúde mental para mim? Porque hoje a gente vai ensinar o EFT, né? O tapping, vai estar lá, tem coisa mais profunda, nós vamos trabalhar de uma forma mais profunda, mas o que você falou, não, aqui eu tenho que usar isso e era o seu coringa? Sabe que em todos os exercícios que eu fazia fora
do vôlei, fora de parte técnica, parte física, me davam a sensação de que eu prestava atenção na minha respiração. Quando eu estava nadando, porque eu nadei muito durante todos esses anos, com o pé de pato, isso fazia muito bem para o meu joelho, e eu me desligava um pouco, então era um pouco de meditação. Quando eu entro no Pilates, em 2003, já tem 20 anos que eu faço Pilates, que eu tive esse contato, você tem que prestar muita atenção na sua respiração. Eu faço Pilates há 16 anos. Olha que legal. Então você está ali realmente se percebendo. Senão você cai, né? Você percebe as dores, aonde elas estão, aonde eu preciso trabalhar, eu preciso chegar mais cedo para tratar disso. E essa percepção do corpo, eu acho que foi a coisa que mais me ajudou. Tanto que eu falei com você isso antes, quando eu entrava na quadra, a gente falou do Vini Júnior, quando eu entrava na quadra, eu começava a me preparar, eu fazia um pré-aquecimento dentro, quem me conhece, as jogadoras sabem, que eu fazia um pré-alongamento, um pré-aquecimento dentro do vestiário. Elas te copiavam ou não? Não, elas ficavam brincando comigo. A Valesca já vai se preparar para o jogo. Mas eu me preparava antes de entrar na quadra. Então, quando eu entrava na quadra, eu não ouvia mais nenhum som de torcida. Eu ouvia um ruído, mas elas sempre me perguntavam, mas você não viu que a torcida xingou fulano, xingou ciclano? Eu falei, gente, absolutamente. Você viu onde fulano veio assistir o jogo? Você viu onde ela estava sentada? Não, eu não sabia de nada o que estava acontecendo fora da quadra. Então, eu acho que eu prestava tanta atenção na minha respiração que eu entrava no momento de transe, de tanta concentração no que eu tinha que fazer, nesse pré-aquecimento, eu pensava na tática do jogo, no que tinha que ser feito, no que a gente estudou. E aí, quando eu entrava, era realmente um transe, porque eu só prestava atenção no que as jogadoras e no que o técnico estava falando. Eu não prestava atenção em mais nada. Então, eu acho que o EFT pode ajudar também. Sim. Como que o EFT pode ajudar a gente no momento de tempo, durante o jogo, crise, começamos a perder, senta, respira e faz Não, você pode estar na quadra, você vai sacar. Eu chamo isso de ponto de emergência. Por exemplo, meu ponto de emergência é aqui. Tá? Mas a gente descobre o nosso ponto de emergência? Ponto que eu vou parar de fazer isso aqui porque está fazendo barulho no microfone. O ponto de emergência é o ponto que você acha que é menos óbvio, né? Você não vai entrar num lugar fazendo assim. Entendi, né? Agora então, eu entendi. Eu entro assim, eu vou dar uma palestra, se eu vou falar em algum lugar, então eu entro assim. Aí outro dia, eu ensinei para o meu sobrinho de 7 anos. E aí ele estava indo na montanha-russa. Mãe, eu vou fazer EFT para ir na montanha-russa, que eu estou muito nervoso. Tudo bem. Então ele começou a fazer EFT. Aí ele olhou para trás, tinha uma senhora fazendo. Ele, mãe, tem uma senhora na fila fazendo EFT. Eu falei, uma senhora na montanha-russa, eu já estaria batendo todos os pontos. Então você entra. Então, você vai sacar, você está com a bola na mão. Você pega o ponto de emergência, porque não tem como você fugir da emoção. A emoção está ali. Sim. No entanto, eu falo que é mais bonitinho, a criança menor que eu já apliquei o EFT, ela tem 3 anos. E ela tinha tido uma mordida no dedo do irmão. Sabe o que é pegar aquele dentinho de, sei lá, meses, que a criança quase estava lacerando o dedo. E aí eu falei, Maria, posso fazer uma coisinha em você? Ela, pode fazer, tia Margarete. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a fazer, apesar de eu estar com muita dor, porque o Daniel mordeu, eu chamo Daniel mordeu meu dedo, mas estava assim, lacerando. Então, ela não conseguia desconectar da dor, concorda? Sim. Aí eu bati. Quando eu bati no terceiro ponto, eu me amo, me aceito, me respeito profundamente, completamente. Quando eu bati no terceiro ponto, ela levantou e saiu andando. Por quê? Porque a dor passou. Mas ela não falou assim, tia Margarete, a dor passou, não precisa bater nos outros. Então, quando você está numa quadra ou quando você vai fazer uma corrida, não tem jeito de você se desconectar. Por isso que funciona para os autistas. Por isso que funciona para quem tem TDAH. Por quê? Porque você não tem atenção. Então, você faz... TDAH é uma coisa mais focada. Eu não gosto da aula, eu acho maçante, aquilo me dispersa. Então, tem um monte de coisa que acontece. No autismo, se ele tem autistas que já estão usando neles próprios, eles vão surtar, eles já começam a bater nos pontos. E eles não estão nem aí, né? E tem mesmo que bater.
Eu na academia, pinçou um negócio. Olha ela lá. Eu não tenho a menor vergonha. Outro dia eu fui botar um peso no lugar. Botei o peso, o que aconteceu? O dedo ficou entre um peso e outro. A dor é aquela dor que fica pulsando. Paro tudo, tô nem aí, faço os 9 pontos, respiro fundo, parece que deu uma injeção eu ia falar adrenalina, não é nada, de xilocaína. A dor some, dispersa e é muito rápido. E aí você sai andando. Lembra quando a gente gravou, que você falou que a gente tem que identificar o tipo de dor, se é dor que arde, se é dor que pinica, se pulsa. A gente tem mesmo que identificar isso. Por exemplo, se aquela minha dor pulsava, né? Então, por quê? Porque quando eu peço para você, a gente trabalhou aqui, a gente trabalhou emoção, mas a dor é mais simples. Qual é a dor, que tipo de dor e a intensidade. Nós vamos falar bastante disso no e-book. Então, a dor, por que eu peço para você me dizer o tipo de dor, característica? Porque eu quero que você foque. EFT é foco. E estão dizendo para a gente que a gente está falando demais, que está na hora da gente terminar. Já a gente termina. Né? Não é técnico, Daniel? Que a gente tem uma dupla de jogadoras, mas tem o técnico que está ali coordenando tudo. Hoje. Ele não aparece, gente, para tirar foto, ele pinga assim, porque ele estava muito emocionado, que ele estava do lado da Valeuska. Eu também fico nervosa, mas hoje eu tremia para pegar a nossa convidada especial. Mas ele está comandando bem a gente, tá, ele já está dizendo que está na hora da gente terminar. Ainda bem que ele não está como o Bernardinho, gritando ali fora, Nossa, né? não, mas Daniel é super delicado. Ele está se comportando. Não, ele é super delicado. Gente, então, vamos falar para todo mundo, para eles seguirem a gente nas redes sociais. Então, olympicmind.oficial. Olympic é com Y, tá? Ó, ali bonitão para vocês verem. O e-book Alta Performance. Então, se você for lá no olympicmind.com.br, tá? Rede social, olympicmind.oficial. E se você quiser o e-book, que é óbvio que você vai querer, né, Valeuska? Claro. Então, aí você vai no olympicmind.com.br, baixa o e-book e já entra no nosso grupo VIP, que vai ter um monte de coisa que você vai receber de orientações e também um monte de vídeo, um monte de coisa, onde a gente está, o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer, porque tem um monte de surpresa para vocês. E quem a gente vai convidar também. Né? A gente não pode falar sobre isso, né, Margarete? Não, hoje Dos não. nossos próximos convidados. Não podemos. Já confirmados, mas serão pessoas muito bacanas. Muito bacanas, muito especiais. Vamos terminar por aqui? Vamos, então. Ai, foi muito bom estar com vocês. Beijo e muitos outros acontecerão.